faço isso? É que eu não entendi, professor, quando eu uso a mamãe. Você vai usar mamãe quando houver densidade, porcentagem e molaridade na mesma questão. Quando essas coisas estiverem na mesma questão, você pode usar mamãe. Mandou meu demônios trabalharem. Oi, querido. Mais ou menos quantas questões caem de solução no vestibular da URGS? Da URGS, duas sempre, uma ou duas, né? E o Enem também mistura muito com questões bem cotidianas, né? Então é uma matéria mega importante, super importante. Mas normalmente as questões têm sido bem bobinhas ultimamente. Isso é bom, né? Stéquio tem sido bem mais difícil, por exemplo, no Enem do que soluções. Certo, queridos? Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso? Beleza. Então essa é a mistura de soluções. Bom, Oi? Desculpa, a formulinha da mamãe. Perdão. O quão recente é essa questão? Essa questão, ela não é muito recente não, né? Se eu não me engano, ela é perto ali de 2000 e alguma coisa e tal. Não é uma questão muito nova não. Mas é um perfil de questão que mistura todas as informações numa mesma questão de concentração. Eu acho legal que você tenha pelo menos uma vez contato com esse tipo de questão para não padecer na prova, só sabendo fazer ou a molaridade, ou a concentração comum, ou a porcentagem. Tudo bem? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um clássico da química, que é uma maravilha, uma alegria só, que se chama diluição. A diluição é uma das coisas mais legais assim que tem na química, e ela é bem bobinha, super fácil. E eu vou mostrar para você de um jeito bem simples de entender, assim, para que você não tenha dificuldade, para que você não tenha muito problema, que você entenda a diluição de uma maneira até um tanto quanto lúdica. Juro por Deus, eu vou mostrar para você. Diluição, queridos, também é uma forma de variar as concentrações. Lembrando que nós estamos vendo concentrações. Então agora a gente vai entrar num momento das soluções onde a gente vai aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre concentrações. E nós vamos aprender a mexer nessas concentrações. Ou seja, deixar as soluções mais concentradas ou menos concentradas. E, em se tratando de menos concentradas, vamos falar de diluição. A diluição é uma técnica de enfraquecimento maravilhosa. Como funciona isso? Diluir começa... A compreensão apreender diluição consiste inicialmente em entender o seu sinônimo. Diluir é enfraquecer. Diluição é um processo ou uma técnica de enfraquecimento, onde você pega uma solução e você enfraquece ela a partir da adição de solvente. Então, é uma técnica de enfraquecimento. Consiste em enfraquecer. Tá? Eu estou usando aqui, vou botar até entre aspas, né, que seria aqui tipo eu estou usando um eufemismo para o processo todo. Ok? Que seria basicamente diminuir o gradiente de concentração. Feio isso, né? Diminuir a concentração. Concentração. Então vamos usar aqui, enfraquecer. É uma técnica de enfraquecimento. A solução. Por meio da adição de água. Por meio adição de solvente. Como a gente trabalha com solvente água, pois são soluções aquosas, por meio da adição de água. Ok? Então, isso é diluição. Diluição é enfraquecer. É enfraquecer a solução através ou por meio da adição de água. Certinho. Deixa eu colocar uma solução aqui. Tá, mas e como funciona isso? Eu não entendi muito bem. Por que as coisas são assim? São como são?
É bem fácil, pessoal. Vou mostrar vários exemplos para vocês. Eu não sei como é que funciona na casa de vocês, mas lá em casa a minha mãe ela era péssima assim para controlar o sal na comida. Então ela sempre errava, uma tristeza. E aí ela colocava uma batata, né? Eu conto isso com muito pesar, porque foi um dos grandes traumas assim que eu tive na infância. Tudo tinha batata lá em casa, tudo, era uma tristeza. E aí uma vez eu me indignei e perguntei, mãe, por que da batata? Né? E ela explicou que a batata, assim, com um linguajar muito popular, fazia algo parecido como uma pinocitose, entendeu? Ou no caso, uma fagocitose. A batata tem uma propriedade mística, segundo minha mãe, que é de entrar na solução e remover somente o sal. Entende? Então ela pega só o sal. Ela pega e fagocita o sal sólido, né? Porque não tem... Ou tira o íon, então, que seria uma difusão facilitada, né? Como os biólogos chamam. Tira o íon para dentro da sua célula vegetal e ela sai detentora de todo o sal da solução. Então tinha sal em tudo, tinha sal no molho, sal no arroz, sal no risoto, sal na torrada. Era um horror. E aí a mãe botava batata em tudo, tudo, né? E aí um dia eu estudei e falei assim, mãe, a senhora sabe que batata é mito. Ela ficou muito brava comigo, ficou nervosa, começou a se tremer, né? E aí começou a gritar comigo, cala a boca, tu não sabe de nada, estuda um pouquinho, acho que entende das coisas, isso aqui a vida ensina. Aí a mãe começa assim, um dia tu vai ver, tu vai precisar, não vou estar aqui. Aí começa assim, né? Aí é o clássico argumento de mãe, né? E porque eu te tirei daqui, tu tem que ter mais respeito comigo. Tá bom argumento, mãe. Né? A mãe estudou dialética grega, né? Dialética, claro, socrática. Ela sabe refutar qualquer argumento científico que eu trago para ela. Então, na verdade, mesmo a mamãe querendo acreditar na batata, a batata é mito, a batata não funciona. A batata só puxa a solução, assim como uma esponja puxaria, é a mesma coisa. A batata não enfraquece, ela não tira o sal das coisas. A única maneira para você tirar o sal das coisas, querido, é aplicando uma coisa chamada diluição. É dando mais espaço para o sal poder se espalhar dentro da solução. E a única forma com a qual você consegue dar mais espaço para o sal se espalhar dentro da solução é fazendo isso aqui, ó, que eu vou te mostrar agora. Olhem para o quadro, por favor. Vejam quanto tem de água aqui. 100 ml, sim ou não? Eu vou colocar o drink mix. Drink mix. Caiu aí umas 10 bolinhas de drink mix, né? Vamos colocar aqui as bolinhas de drink mix. Caiu aqui, então eu vou espalhar meu drink mix aqui, ó. Assim, ó. Olha ali as partículas de drink mix, tá vendo? Ó, elas ficam todas assim, caindo aqui. Elas ficam juntinhas, né? Assim e tal. Todas muito próximas, todas muito coesas, todas muito unidas, todas muito... Tem um sinônimo mais para isso? Concentradas, sim ou não? Todo mundo concorda comigo? A sua boca, ela não muda conforme você come, você concorda comigo? E a sua colher também não muda. Então, quando você vai tomar uma sopa, você não começa com uma colherinha de chá, com elegância, e termina com uma pá, né? Enfim, tomando a sopa. E a sua boca não começa pequenininha e termina com uma bocarra. Você sempre ingere a mesma porção de sopa, por exemplo, por ingestão. Portanto, quando você tem uma sopa muito concentrada, a porção ela vem carregada de sal. Só que se você colocar água na sopa, por exemplo, você afasta as partículas de sal, fazendo com que naquela porção que você ingeriu tenha menos quantidade de soluto, menos quantidade de sal. Então, por exemplo, vamos supor que eu peça para você espalhar 2 vezes mais essas partículas aqui de drink mix de soluto. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer para dar 2 vezes mais espaço para a minha solução? Para o meu soluto aqui na solução. Quanto de água eu preciso colocar para dobrar o volume dessa solução? Isso. Muita gente, às vezes, pensa que tem que botar 200. Porque quando a gente fala em dobrar, o pessoal pensa, o dobro de 100 é 200, então tem que botar 200. Mas isso não é verdade. Se você colocar 200 ml aqui de água, você vai elevar o volume da solução para 300. E você vai deixar o volume dessa solução 3 vezes maior. O soluto vai ter 3 vezes mais espaço para se espalhar. E se ele tem 3 vezes mais espaço para se espalhar, ele fica 3 vezes menos junto, 3 vezes menos concentrado. Ou seja, ele fica 3 vezes mais espalhado, 3 vezes mais afastado. Ele fica
3 vezes mais diluído. E é isso que é diluição. É aumentar o espaço da solução com água para que as partículas do soluto possam se espalhar mais. É assim que funciona uma diluição. Então, se eu te pedir assim, Flanô, está muito concentrado, eu quero isso aqui 2 vezes mais diluído, ou seja, 2 vezes mais fraco. Você precisa dobrar o volume da solução com água. Então, pergunta, se eu quiser diluir 2 vezes essa solução, quanto de água eu boto? Eu quero diluir 2 vezes essa solução, quanto de água eu boto? O que vocês acham? A água está aqui em cima, eu estou pronto para botar. Tu que me diz. A pergunta foi bem fácil. Eu quero diluir 2 vezes essa solução. Quanto de água eu boto? Quanto que tem aqui? 100 ml. Todo mundo concorda? Alguém duvida? Tudo bem? Então, se eu quero diluir 2 vezes, eu tenho que aumentar o volume dessa solução quantas vezes? 2 vezes. 100 ml. Quanto que dá 100 vezes 2? 200. Então, eu tenho que fazer com que a solução passe de 100 para 200. Quanto de água que eu tenho que botar, pessoal? 100 ml. Quer ver como vai ficar pela metade? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo ali? Ó, eu vou te mostrar. Guarda aquele número ali. 0,661, sim ou não? Se eu botar 100 ml de água, tu quer ver para onde é que vai a concentração? Eu te digo. Vai ficar 2 vezes... Ó, que mongolão. Não acredito. Só um pouquinho, pessoal. Um problema técnico. Mexi no lugar errado. Perdão. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Pronto. Já passou, pessoal. Prontinho. Voltou. Tá ali. Prontinho. Tá? Ó, dá uma olhadinha no número agora, fechou? 1.8, né? Basicamente igual como estava antes, tá? Exatamente. 1.8, essa é a minha solução. Eu quero deixar ele 2 vezes mais diluído, significa que ele vai ficar 2 vezes mais fraco. O que significa 2 vezes mais fraco? 2 vezes menos concentrado. Como assim 2 vezes menos concentrado? Essa concentração vai ser dividida por quanto? Por 2. O senhor é meio burro, mas quanto é que dá 1,8 dividido por 2? 0,9. Quer ver como vai ficar em torno de 0,9? Olha ali. Ficou ou não ficou? É isso aí. Agora, por exemplo, se eu tiver uma solução 0,9, eu te digo assim, ó, eu quero diluí-la 3 vezes. Como é que eu faço? Dilui ela para mim 3 vezes. Ah, não sei, não tem como fazer isso, professor. Como não? Se eu quiser diluí-la 3 vezes, eu quero ela 3 vezes menos concentrada. Ah, professor, não entendi muito bem essa parte aí. Eu quero que essa concentração seja dividida por quanto? Por 3, muito bem. Eu sou muito burro, professor, péssimo em contas. Mas quanto é que dá 0,9 dividido por 3? 0,3, vocês são geniais, vocês são brilhantes. Passar na NASA. É isso aí. Só que eu quero chegar em 0,3, eu quero enfraquecer 3 vezes. Eu quero que esse soluto fique 3 vezes mais espalhado, 3 vezes mais pulverizado, 3 vezes mais diluído nessa solução. Quanto de água eu preciso botar, pessoal? Não faço ideia. Não preciso. Se eu falando assim, eu vou ter que fazer Bhaskara. Bhaskara vai me dar a verdade, vai me indicar o caminho. Querido, olha só, qual é o volume dessa solução? 200. Eu quero dar 3 vezes mais espaço para essa solução. Eu quero aumentar esse volume 3 vezes. Eu quero tornar esses 200 ml 3 vezes maior. Pergunta, quanto é que dá 200 ml vezes 3? 600. Então, quanto que de água eu tenho que botar aqui? 600. Eu tenho que botar 600 de água? Não, mas eu acho que sim, porque 3 vezes 200, 600, eu boto 600 de água. Se eu puser 600 de água, eu vou perfazer o quê? 1 litro. Eu não quero isso. Tu entende? Eu quero passar daqui para cá. Entende? Vou perfazer, na verdade, 800 ml, não 1 litro. Tudo bem? Então, eu não posso colocar 600 de água. Se eu quero diluir 3 vezes, eu tenho que aumentar esse espaço aqui 3 vezes. Eu tenho que colocar água para que esse volume cresça 3 vezes. Então, eu vou ter que colocar, ó, já tem um 200 ml, mais 200 aqui, 400, aumentou 2 vezes, ficou 2 vezes maior, mas eu não quero parar por aí, eu quero que fique 3 vezes maior. Então calma, não grita, querido. Vamos lá. Pronto? Pronto, deu, passou. Olha o valor ali. Não ficou 0,3? Aproximadamente 0,3. Exatamente. Isso é diluição, é brincadeira.
É literalmente brincadeira. É só jogar água para fazer as partículas do soluto se afastarem. Mas não caiam nas pegadinhas. Eles sempre vão dizer, dilua 2 vezes. Diluir 2 vezes é fazer com que o volume da solução aumente 2 vezes. Então você tem que colocar água nela para que o seu tamanho cresça 2 vezes. Você não tem que colocar 2 vezes mais água, que é a confusão mais comum que os alunos cometem. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Então vamos fazer uma brincadeira bem clássica que o professor trouxe para você aqui no livro, um exemplo de diluição, bem didático para você ver. Aqui você diluiu a solução 4 vezes, tá vendo? Ó, ela passou de solução normal para uma solução 4 vezes mais fraca. Por quê? Porque o volume dela cresceu 4 vezes. Então observem como é que funcionou o processo. Ó. Você tinha 100 ml. Quando você jogou mais 100 ml de água, ficou com quantos ml? 200, você diluiu 2 vezes. Quando você colocou mais 100 ml, ó, ela foi de 100 para 300. Você diluiu 3 vezes, tá vendo? E quando você colocou mais 100 ml, ela foi de 100 inicial para 400. Ó, no início você tinha esse tamanhozinho aqui para as moléculas. No final você tem tudo isso. Então elas ficam 4 vezes mais espalhadas. Queridos, se a concentração aqui do A, vamos supor, for de 1 molar, faz essa conta para mim aí, 1 molar. A concentração do A é 1 molar. Quanto é que vai dar aqui no segundo copo? Como é que ela vai ficar? 0,5, muito bem, porque ela diluiu 2 vezes. Ela fica 2 vezes mais fraca. Como é que vai ficar no terceiro copo, queridos? 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sim ou não? Porque ela vai ficar 3 vezes mais fraca. 1 dividido por 3 dá 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ah, professor, é muito difícil. Tu compra um suquinho de maracujá concentrado, entendeu? Se você pega e coloca ele num copo de 100 ml, ele vai continuar muito concentrado. Aí você joga 100 ml de água, ele vai ficar 2 vezes menos concentrado. Aí você joga mais 100 ml de água, ele vai ficar 3 vezes mais fraco. 3 vezes menos concentrado. Aí você joga mais 100 ml de água, ele vai ficar 4 vezes mais fraco. 4 vezes menos concentrado. Então, diluir é brincar, pessoal. É literalmente brincadeira. Tudo bem? Não esqueçam disso, é super fácil e importante. Eu acho que diluição, repito, você pode fazer só olhando para a questão. Só lembrar que quando você joga água na cozinha, na comida, você está enfraquecendo o seu molho. Então, qualquer pessoa que cozinha sabe que ao fazer um molho, ela deve reservar uma parte do molho sem colocar tempero. Por exemplo, ó, eu estou fazendo o meu molho, estou fazendo 1 litro de molho. Eu tiro 500 ml, por exemplo, e deixo guardadinho. E aí eu vou lá fazer a minha mistura. Se ficou muito forte o meu tempero, eu pego aqueles 500 ml, por exemplo, e jogo em cima. Por quê? Porque ele não tem tempero, então eu vou diluir 2 vezes o tempero e o gosto do meu molho vai ficar 2 vezes mais fraco. Isso que é um processo de diluição. Só para testar um pouquinho a nossa capacidade de compreensão, como é que a gente faz para concentrar alguma coisa? Mas e sem adição de soluto, é possível concentrar uma solução? Oi? Solidificando solvente? Como é que a gente tira o solvente? Por exemplo, você fez um molho, seu molho ficou sem gosto, você ficou insosso, você ficou com um gosto, sabe, ruim. Vou colocar mais sal. Sal é ruim da hipertensão, pedra nos rins, né? Não é uma coisa boa, já tem sal suficiente. Como é que você concentra em molho? Evaporando, querido. Por isso que os sábios da cozinha, né? As pessoas que dominam a arte da gastronomia, sempre dizem assim, ó, fogo baixo. Não deixa a água evaporar muito, porque senão ela vai cozinhar, ela vai sair, você vai queimar lá o seu arroz. Por exemplo, ó, vamos concentrar essa solução aqui. Sabe como é que tu concentra? Ah, professor, eu quero concentrar ela 2 vezes. Impossível. Vamos fazer a conta aí. Fazer uma PA aqui rapidinho. Eu vou fazer para ti aqui, concentrar ela 2 vezes. Primeiro, concentrar 2 vezes significa aumentar essa concentração 2 vezes. Se você não tiver aqui o drink mix, você não tem drink mix, você pode concentrá-la 2 vezes tirando água. Mas eu não sei como fazer isso. Claro que sabe. Ela está espalhada. Você quer juntá-la 2 vezes mais. Mas eu não sei fazer isso. Claro que sabe. Você precisa diminuir o espaço que essa solução tem 2 vezes. Como é que eu faço para diminuir 2 vezes? Qual o volume dela, pessoal? Parei, deixa eu contar. 100, 200, 300, 400. Divide por 2 ao quadrado. 600.
Isso. Qual é a metade de 600, queridos? Então eu vou remover 300 de água. Tá vendo? Prontinho. Olha ali. Não ficou a metade do que eu tinha antes? Ou, desculpa, perdão. Não ficou o dobro do que eu tinha antes? Tinha 0,3. Ficou 0,6. Então, essa é a brincadeira que a gente faz. Se você manda a água embora, o soluto não vai embora, o soluto fica. Ele não evapora junto com a água, né? Então, uma coisa que é interessante saber sobre diluição, queridos, assim, em termos matemáticos, você pode fazer uma outra observação na diluição, tá? Quando você faz uma diluição, o número de partículas que você tem, ele nunca vai mudar. Isso é uma coisa muito importante. Como assim ele nunca vai mudar? Ó, preste atenção no que eu estou te dizendo. O número de partículas dentro da solução nunca mudará. Vamos supor que você tenha 4 bolinhas aqui dentro. E eu fiz isso no livro de vocês para vocês entenderem bem. Eu coloquei aqui um frasco, você tem 12 bolinhas antes, pode contar 12 bolinhas no final. Vamos supor que eu coloque aqui uma quantidade de água. Eu vou colocar água pura. O que vai acontecer? Ao colocar água pura aqui, queridos, você no final vai ter exatamente a mesma quantidade de bolinhas. Só que essas bolinhas vão ficar mais separadas. É isso que você vai ter. Ah, professor, não entendi muito bem. Ó, o que eu quero te mostrar é que o número de partículas ele não muda. E se o número de partículas não muda, você vai ter o mesmo número de mols, por exemplo, no início e no final. Ah, professor, não entendi muito bem. Antes você tinha, ó, 4 bolinhas, todas bem juntas, bem unidas. Agora você tem 4 bolinhas 2 vezes mais afastadas. Mas continua tendo 4 bolinhas. Tá, e por que está falando essas coisas? Porque na química a gente fala de partículas em mols. Então, quer dizer que o número de mols do início tem que ser exatamente igual ao número de mols do fim, do final. Tá vendo? Assim. Tá, e daí que se você não quiser fazer muita conta, se eles te derem em molaridade, você pode brincar com uma coisa bem fácil. Molaridade é uma grandeza na química que mostra quantos mols você tem ou teria se houvesse 1 litro da solução. Então, se eu passar esse volume para cá multiplicando, você vai perceber que o número de mols ele vai ser igual a molaridade vezes o volume. Então, desta maneira, sendo que o número de mols do início é igual ao do fim, eu posso fazer molaridade vezes o volume do início vai ser exatamente igual a molaridade vezes o volume do fim. Como o professor escreveu para você ali no livro, direitinho, é discriminado. A gente pode chamar de M1V1 ou M2V2, ou MV do início igual a MV do fim. E dessa maneira você consegue facilmente descobrir aí, enfim, as suas concentrações ou do final ou do início por uma formulinha bem fácil que é o MV igual a MV. Essa vale a pena saber, pessoal. Saber que MV indica o número de mols é muito importante. Muita gente tem dificuldade para entender isso porque não consegue distinguir a diferença entre Mzão e N. Mzão é mol por litro, é molaridade, e N são os mols, entende? O Mzão te diz assim, ó, quantos mols você teria se houvesse 1 litro. E o N indica quantos mols você tem. Ah, mas é muito difícil isso, professor. Não, querida, é bem fácil. Ó. Vamos supor que em 200 ml você tenha 0,2 mol. Entendeu? Não copiem isso. E em 1 litro, então, 1 litro, você vai ter 5 vezes isso. Você vai ter 1 mol. Então, a molaridade é 1 mol por litro. O número de mols que você tem é 0,2, porque você não tem 1 litro. Entende? É a mesma coisa que eu te disser assim, ó. Ó, tu poderia ler para mim ali, por gentileza, o que está escrito aqui, ó, no magnésio? Ali, Gabi Lozano. Miligramas por... Pergunta aqui, tem 1 litro aqui? Vou te ajudar aqui. Tem 1 litro nessa água? Não tem.
né? Aí você pensa, tá, mas então eu não vou tomar aquilo lá, realmente. Mas o rótulo está te expressando por litro. Ele está dizendo que se tu tivesse 1 litro de Naturale, tu teria 14 miligramas de magnésio. Então, como você não tem 1 litro, você tem 500 ml, você tem 7 miligramas de magnésio. É a mesma coisa. Tudo bem? Então tem uma grande diferença entre o Mzão e o N. N é o mol. Ó, N é igual aos 7 miligramas de magnésio que eu vou beber aqui, entendeu? E o Mzão é o que está escrito no rótulo. São os 14 miligramas se houvesse 1 litro. É o que serve para informar a população mundial quanto você teria se tivesse 1 litro. Eu me fiz entender, pessoal, isso é super importante mesmo na hora de fazer essas continhas. Certo? Então vamos... Oi? Eu vou te falar isso só porque tu tem toque. Ali tá escrito fraqueiro. Ah, desculpa, que droga. É só porque tu Perdão. tem toque, tu tem Não, obrigado. É, valeu. Enfraquecer. Pode falar, pessoal, essas coisas, pelo amor de Deus. O professor tem dislexia, né? Esse tratamento toma remédio pesado para... Então, por favor. É que alguns livros trazem assim. Alguns livros chamam, né? Mas tudo bem, vocês só conhecem. Então tem estresse. Estou aqui para ajudar vocês. Tá? Ó, eu vou fazer com vocês aqui uma questão para vocês verem isso de diluição, para a gente conseguir conceber direitinho essas nuances assim da diluição. Deixa eu ver aqui. Ó, pode ser, ó, essa questão aqui, tá? Ela é uma questão bem estranha, porque o enunciado dela não é muito claro, mas ela é uma questão bem boa de diluição também, tá? Vou fazer aqui com você, que é a questão de número 8. E você vai ver que é muito mais fácil, às vezes, você usar um MV igual a MV, né, que é o M1V1 igual a M2V2, por exemplo, que é o inicial e final, do que talvez fazer por regrinhas de 3, por continhas e assim por diante. Bom, diz assim, uma solução aquosa de ácido sulfúrico, para ser usada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve ter concentração de 4 mols por litro. Tá? Então isso é bem importante. É a questão 8. Ela deve ter 4 mols por litro. Ok? O volume total, aí vem, ó, a pergunta é qual é o volume? O volume total de uma solução adequada para se usar nessas baterias, que tu pode obter com 500 ml de uma solução 18 mols por litro, é igual a... Então, o que ele está te perguntando? Ele está te dizendo o seguinte, ó, que tu tem uma solução de 500 ml com 18 mol por litro. E ele quer saber quantas soluções 4 mols por litro você pode fazer. Em poucas palavras é isso. Como cada um pensa de um jeito, tem muita gente que já entendeu ali o fator de diluição, que 4 é um número 2,5 vezes menor que 18. Então você teve ali uma variação de 2,5 vezes. Ou, desculpa, não 2,5 vezes, né? Mas um valor maior no caso. Né? E isso vai fazer com que você já consiga fazer essa relação de diluição. Mas às vezes é difícil para o aluno concatenar as ideias e chegar a essa análise, né? A essa relação. Então, você pode usar direto aqui a formulinha do M1V1, M2V2 para conseguir fazer esse tipo de questão sem maiores problemas. Mas não entendi nada que tu falou. Ó, eu vou explicar de novo a questão porque ela é uma questão que requer interpretação. Ele está te dando uma solução que tem 18 mols por litro e com um volume de 500 ml. É igual à água natural que eu acabei de falar. Tá? Você tem meio litro de uma solução 18 mols por litro. Então, significa que dentro desse meio litro você tem 9 mols. Entende? Porque se você tem uma solução de 18 mols por litro, significa que se houvesse 1 litro, você teria 18 mols. Como você tem meio litro, portanto, você tem 9 mols. E aí eles estão te perguntando, com 9 mols,
né? Pensemos assim. Quantas soluções ou quantos litros de uma solução 4 mols por litro você conseguiria fazer? Aí tu pensa, meu Deus, que confuso. Não é confuso. Uma solução 4 mols por litro, ela indica o seguinte, que haveria 4 mols para cada litro. Ou então, se você quiser interpretar assim, tem que haver 4 mols em cada litro. Como você tem 9 mols, você vai poder fazer X litros, que é um valor, como o professor tinha dito anteriormente, de 2,5 vezes. Certo? Agora, mas meu Deus, eu não consigo fazer isso. Não tem problema, como eu falei, se vocês acharem a relação tal proporcional complexa, você pode fazer com MU1V1 ou MIVI, né? Que é a concentração vezes o volume inicial, igual a concentração final vezes o volume final. Aí você não tem problema de interpretação caso aconteça. Então ele está te perguntando assim, ó, qual é o volume total de uma solução, então a gente quer saber o volume, adequada para usar nas baterias a partir de 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico com 18 mol por litro. Né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. O teu M1, o M1 que você tem é de 18 mols por litro. Essa é a solução que você tem, 18 mols por litro. O volume que você tem dela é de 500 ml. Sugiro que você coloque em litro, né? Para não errar as unidades. 0,5 litro. A concentração final que você tem é de 4 mol por litro. Então, qual vai ser a quantidade, ou qual o volume dessa solução de 4 mol por litro que eu consigo fazer? Basicamente é isso. Ele não disse ali para você, né, pessoal, mas fica implícito em se tratando de uma diluição, que você vai jogar água, né? Então ele vai basicamente o que ele está te dizendo é o seguinte, ó, olha, eu tenho 18 mol por litro aqui, eu quero transformar ela numa 4 mol por litro. Então eu vou colocar água e eu vou conseguir um volume de quanto? Entende? Então, para você se eximir de toda essa interpretação, você pode aplicar direto a formulinha. É bem fácil. 18 vezes meio dá 9, igual a 4 vezes o V2. Passo 4 para cá, o seu V2 vai ser igual a 9 dividido por 4. Ok? Que é a mesma coisa que 8 dividido por 4 mais 1/4. Sim ou não? Porque o teu denominador comum é 4, aí você vai ter 8 mais 1 dá 9. 8 dividido por 4 dá 2. 1 dividido por 4 dá 0,25. Vai dar 2,25. Esse